Olá, está no ar pela TV Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, também pela Rádio AL, a Rádio da Assembleia Legislativa online, mais um programa Parlamento Debate. Esta semana vamos conversar sobre o orçamento regionalizado. A Assembleia Legislativa já se prepara para realizar este ano mais uma série de audiências públicas por diversas regiões do estado para discutir o orçamento de Santa Catarina para o ano seguinte, no caso 2012. E os parlamentares também discutem algumas formas de tornar esse orçamento regionalizado até mesmo impositivo. Existe hoje uma proposta tramitando na Assembleia Legislativa de uma proposta de emenda à Constituição para que torne o orçamento regionalizado impositivo. Até que ponto isso é possível, até que ponto isso é vantajoso, uma vez que nas próprias audiências públicas a população tem se manifestado um pouco desacreditada até mesmo desse processo, porque não vêm realizadas as obras que elas vêm elencando como realmente prioritárias para as suas regiões. Por isso nós convidamos para o Parlamento Debate dessa semana o deputado Silvio Drevic, do PP, ele que é líder da bancada do PP, e também o deputado João Kuma, do Democratas, ele que é vice-líder do governo aqui na Assembleia Legislativa. Deputado Silvio, eu começo com o senhor, até porque essa proposta de tornar o orçamento regionalizado impositivo vem do PP, já no ano passado, né? É verdade. Olá. Bom, primeiro que o orçamento regionalizado é uma boa ideia, porque você leva, ou seja, você vai ao encontro das lideranças da comunidade para debater as prioridades de cada comunidade, de cada região. No entanto, nos últimos anos tem sido desacreditado porque nós vamos, né, a Assembleia vai com toda a estrutura, os parlamentares, enfim, toda a assessoria que tem. O governo também. O governo também, né? E, de qualquer modo, é um investimento que se faz. No entanto, nós vamos lá, ouvimos as prioridades, colocamos no orçamento e o que acontece? Quando vem para a execução, não é executado, ou seja, nós colocamos lá hipoteticamente, vamos dizer, R$1 milhão, no máximo pode ser executado às vezes 10%, 20% ou muitas vezes nada. Então nós estamos, em outras palavras, enganando e sendo enganado, né? Porque nós vamos lá, iludimos as pessoas e depois isso não tem acontecido. Então o nosso objetivo, já vem se debatendo aqui no parlamento há muito tempo, e é quase que unanimidade dos deputados que, como nós estamos trabalhando, não tem consistência, não tem resultado e o descrédito vem aumentando, tanto é que nas audiências que nós temos feito nos últimos anos, cada vez o menor público está participando. Até pelo descrédito. Descrédito, né? Não acredita e, de fato, eles têm toda a razão de não participar mais porque não se executa aquilo que se propõe. Então, a ideia da emenda constitucional, que é da nossa bancada, é exatamente para que o que se coloca no orçamento seja executado. Agora, aí nós temos que, os parlamentares têm que ter uma responsabilidade muito grande, porque o que pode ser executado? O que tem de previsão orçamentária de acordo com o que o governo tem disponibilidade de recursos. Então, a primeira coisa, o primeiro acerto tem que ter a ver com o governo. Qual é a disponibilidade de recursos que tem para o orçamento regionalizado? Então, se tem 10 milhões ou 20 milhões, não importa. Vamos saber quanto é que é o valor. Quanto que pode ser concedido para cada município ou para cada região? Segundo ponto. Terceiro, aí sim o governo tem que executar. Agora, nós não podemos chegar na comunidade, seja no município, na região, e dizer, ó, vamos colocar aqui 1 milhão, que o orçamento é agora impositivo. Se não tiver orçamento previsto para isso, aí nós estamos enganando mais uma vez, porque não é possível executar. Então, a responsabilidade é muito grande quando o orçamento é impositivo. Não se pode colocar além daquilo que há previsão de orçamento. E nós sabemos que Santa Catarina tem grandes desafios para vencer, né? Muitos desafios, até o próprio modelo econômico de Santa Catarina tem que ser repensado. Hoje existe uma receita ainda que vem crescendo, mas não sabemos até quando. Então todas as preocupações têm que haver, porque as metas que o governo vai ter que ter, que fez no seu plano de governo, para ser cumprido isso também vai depender muito do que há de recurso disponível para investimentos. Deputado João Kuma, obrigada também pela
presença aqui, pela participação no nosso programa Parlamento Debate. Qual a sua expectativa? Quer dizer, na última semana já tivemos aprovada a admissibilidade dessa PEC em plenário e cresce realmente um movimento entre os parlamentares por tornar o orçamento impositivo. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês, conversar contigo, conversar com o Silvio também, poder conversar com as pessoas que nos acompanham nesse momento e dizer que o orçamento regionalizado ele tem um papel fundamental na questão do processo democrático de discussão das prioridades do Estado, né? Muitas pessoas não têm discernimento exato do que é o orçamento, porque na verdade a gente chama de orçamento, mas ele não é nada mais nada menos do que uma previsão de onde o governo pode gastar no ano seguinte o dinheiro que ele vai arrecadar de impostos. Ou seja, através do orçamento você estabelece efetivamente aonde o governo vai poder investir, aonde ele vai poder gastar no custeio e vai estabelecer todas as suas prioridades de investimento. E o orçamento regionalizado permite com que você possa ir até a população, ouvir a comunidade e saber a opinião das pessoas. A grande dificuldade que a gente enfrenta nesse momento é, como o próprio Silvio falou, a falta de credibilidade, né? Você vai lá, ouve a comunidade diz que quer que o governo gaste em determinada área e a gente vê que essa área não acontece, o investimento acaba acontecendo em outra área. E aí vem a pergunta, para que ir ouvir a comunidade? Para que a gente vai lá, fala como o Silvio disse aqui, faz como o Silvio falou, mobiliza toda uma comunidade, mobiliza um grupo de pessoas, mobiliza uma estrutura, gasta recurso público para ouvir as pessoas, se aquilo que o governo ouve não executa, né? Eu entendo efetivamente de que tem que ter sim a participação das pessoas, tanto é que o governador Raimundo Colombo tem o seu compromisso em ouvir as pessoas, em conversar com a comunidade e de estabelecer efetivamente as prioridades. Mas o governador entende que as prioridades devem ser feitas ouvindo os prefeitos inicialmente, ouvindo os conselhos de desenvolvimento regional e aí sim, né, ouvir o prefeito, ouvir o conselho, intercalar com a Assembleia também através do orçamento regionalizado. Agora, você colocá-lo de forma impositiva nesse momento, eu acho importante? É importante você permitir, você avançar com a PEC e permitir que ele seja impositivo, mas nós não podemos esquecer que existem outras instâncias de decisão também, que essa não é a única instância. E aí sim, cabe aos deputados, se ele for impositivo, de alguma forma também inserir no processo o Conselho de Desenvolvimento Regional, inserir no processo os prefeitos, os vereadores, para que seja tomada uma decisão em conjunto. A Assembleia não pode tomar uma decisão de forma unilateral e simplesmente exigir que o governo execute e os Conselhos de Desenvolvimento Regional exigirem outra prioridade. Porque daí você está colocando para o mesmo orçamento, para o mesmo recurso, duas prioridades diferentes. Eu acho que aí sim, o orçamento ele só é válido de forma impositiva, desde que ele ouça todas as esferas e todos possam participar dessa decisão. Inclusive, repercutiu bastante uma declaração feita aqui mesmo na Assembleia Legislativa, durante uma reunião de comissão, do próprio secretário da Fazenda do Estado, o Biratã Rezende, que se colocava, inclusive, favorável a que o orçamento regionalizado seja impositivo. Claro que ele não estava falando em nome do governo como um todo, mas dando uma opinião particular a respeito do assunto. Quer dizer, há uma tendência, né? Existe. O governador tem a tendência de ouvir as pessoas. O governador Raimundo Colombo quer que as pessoas participem do processo, mas a grande questão é que isso tem que ser feito de forma organizada, não pode ser feito de forma desorganizada. Nós temos que estabelecer um critério. Eu particularmente entendo e defendo que ele seja impositivo, sim, mas que daí no processo de discussão haja a participação dos conselhos de desenvolvimento regional, haja a participação dos prefeitos. Os deputados, o Silvio já foi prefeito, sabe da importância do prefeito nesse processo, e aí não pode ser feita apenas à vontade de uma ou outra pessoa, tem que ser feita à vontade do coletivo. Então não adianta nós apenas tornarmos ele impositivo se o processo de definição também não for aprimorado. Eu acho que o processo tem que ser definido. E aí sim, você torna impositivo, você determina o valor e você vai aprimorar o processo de escolha das prioridades. Sim, as próprias audiências têm que ser representativas, né? Tem que realmente reunir... As audiências de hoje não são representativas, não são, nem um pouco. Temos que ser realistas. Pela própria descredibilidade do processo, descrédito do processo. Eu, na minha avaliação, o melhor modelo que eu já vi é o modelo municipalista, que o deputado Jean colocou, os prefeitos. Por quê? Porque, na verdade, quando se fala o prefeito, ele está, não só o prefeito em si, mas ele está junto com os vereadores, está junto com a administração, no conjunto dos secretários, enfim, de todos aqueles que compõem a administração pública. E por que o melhor modelo, na minha visão? Porque é exatamente nos municípios que as pessoas procuram serviço público.
É lá que o cidadão vai procurar o serviço da saúde, da educação, da agricultura, da segurança, mesmo sendo uma competência do Estado. Por quê? Porque ele está mais próximo, ele vai conseguir o contato com o prefeito, ou com o secretário, ou com o vereador. Ele chegar no Estado é muito mais distante. E muito mais distante é o governo federal. Então, eu penso que nós temos que aprofundar o debate na questão de repasse de recursos para os municípios. Aí vai facilitar a nossa vida no parlamento, até porque pode ser automático. Mas para isso, nós temos que mudar o modelo. E o modelo não passa só pelo Estado. O modelo também passa pela União. Há 20 anos atrás, aproximadamente, os municípios tinham uma participação nos recursos arrecadados no Brasil na ordem de 20%. Hoje nós estamos aí na faixa dos 13%, 14% que os municípios têm de participação. Mas as atribuições dadas o que se municipalizou de educação, de saúde, de agricultura e outros serviços públicos que os municípios estão assumindo hoje, inclusive com funcionários. Se municipaliza a obrigação e não o direito. Exatamente. Então, esse modelo, na minha opinião, seria o melhor modelo, evitando inclusive esse desgaste que nós temos aqui na Assembleia de fazer as audiências regionalizadas, né? Aí sim, ela poderia ser conjugada com a nossa liderança, que são os prefeitos, e aí não vamos falar de partido, porque daí tem que ter a participação de todos, democraticamente, e que é salutar, para definir as prioridades. Mas esses recursos teriam que ser repassados de forma automática, aumentando a participação dos municípios, e com isso nós estaríamos fazendo uma gestão melhor, inclusive. Porque no município a gestão é mais, se não é mais fácil, mas ela é ao mesmo tempo mais fiscalizada pela Câmara de Vereadores, pela própria sociedade que está presente. Ela é menor do que o Estado, ela é menor do que a União. Quanto maior o envolvimento, tanto no que diz respeito a recursos, obras, pessoas envolvidas, muito mais difícil a gestão. Então o município tem uma eficiência maior e aproveita melhor o recurso público. O segundo, que é uma fiscalização dos próprios órgãos, exemplo, Tribunal de Contas,